Fala galera, tudo beleza? Vocês estão bom? Galera, ontem foi o primeiro jogo aqui da final da Copa do Nordeste entre Confiança e Bahia e acabou dando aí o favoritismo do Bahia, já que Bahia é time de Série A, fazer o quê, né? Mas também não esperávamos o placar elástico que foi aí esse jogo entre Confiança e Bahia. Vou falar aqui um pouco sobre os aspectos do jogo, vou falar também aqui sobre uma opinião particular de tudo que aconteceu aí para chegar a esse resultado aí fatídico para o Confiança. O resultado do jogo foi 4-1 para o Bahia. Bahia parecia que estava jogando na Fonte Nova, conseguiu dar um baile no Confiança, botou Confiança no bolso. A realidade é essa. Torcedor do Confiança mais radical achava que o Confiança tinha chances. Até no vídeo anterior, eu comentei que o Confiança teria que armar uma estratégia interessante para esse primeiro jogo. Só que a estratégia não deu certo. A estratégia, na verdade, foi toda desmontada a partir do momento que você perde o seu goleiro. Então você já começa a ter um pouco de dificuldade ali para achar um outro goleiro, até o goleiro ter ritmo de jogo e tudo, demora um pouco. Então, muitas coisas contribuíram aí para que o Confiança saísse derrotado e do jeito também que foi derrotado nesse jogo de ontem. O estádio estava lotado, a torcida do Confiança compareceu, de verdade, compareceu mesmo, fez a maior festa, mas também teve confusão. A torcida do Confiança arranjou uma confusão um pouco antes de começar o jogo, e isso vem recorrente. A torcida tem que entender que eles não podem arranjar confusão por qualquer coisa, por qualquer motivo. Porque eu não gostei da atuação do time. Isso não é motivo de arranjar confusão, até porque o time também é punido. Então, a torcida precisa também, principalmente as organizadas, precisam pensar um pouco mais nisso antes de tomar determinadas atitudes. Agir com um pouco mais de cautela, agir com um pouco mais de inteligência. Se quiser cobrar o elenco, vá até o Sabino Ribeiro, cobra o elenco. Mas arranjar confusão no estádio é complicado, porque pode punir o clube, tanto financeiramente, como também com perda de mando de campo, como jogar com portões fechados. Isso prejudica toda a torcida azulina, todo mundo que está ali envolvido nas partidas de futebol aqui em Sergipe. Mas vamos falar um pouco agora aqui sobre o jogo. O jogo em si, Confiança começou ali esboçando uma mini pressão no Bahia até os 3 minutos do primeiro tempo. Primeiro escanteio de jogo, Bahia cruza e o camisa 11 do Bahia, eu acho que é o Rodrigues Gonzalez, não lembro agora o nome do cara, faz o gol lá. Alguns torcedores acharam que foi falha do goleiro, eu achei que foi falha defensiva. A zaga do Confiança, desde antes do escanteio, ninguém estava marcando o jogador do Bahia que fez o gol. Então, assim, culpar só o goleiro por nesse lance do gol é meio difícil. Talvez, se fosse Felipe, o antigo goleiro, talvez ele não tomasse esse gol, mas foi um gol ainda que dava para o Confiança ainda ali se reerguer. Mas logo em seguida o Confiança toma o segundo gol. Esse segundo gol, sim, eu coloco totalmente na conta do goleiro. O goleiro pulou de forma antecipada e acabou perdendo o time da bola e tomou o segundo gol ali, numa falha grotesca, que não tinha como ele ter tomado aquele gol. Logo em seguida o Confiança esboçou uma reação, quase Neto conseguiu um grande passe ali para Thiago Santos tentar fazer o gol, mas aí Thiago Santos também perdeu o time da bola e acabou não conseguindo concluir. No vídeo passado eu falei sobre alguns jogadores, por exemplo, Ronald Camarão como titular. Foi muito importante essa entrada do Ronald Camarão como titular. E também citei o Thiago Santos, que vinha fazendo alguns gols. Mas o Thiago Santos, eu achava interessante, mais ou menos ali para 30 do segundo tempo, caso o jogo tivesse um pouco controlado. Por exemplo, a partida tivesse 2-1, 1-0, para tentar pelo menos ali fazer um gol de empate. Início de jogo é um pouco difícil, porque o Thiago Santos não é aquele jogador de velocidade. Então, eu apostaria em jogadores de velocidade, jogadores também que conseguissem apoiar um pouco mais. E aí, Luizinho Vieira, logo no finalzinho do primeiro tempo, tira o Thiago Santos e coloca o Brainer Camilo, que conseguiu ali pelo menos ter um pouco mais de mobilidade ali no meio de campo e também no ataque. Inicia o segundo tempo, Confiança consegue fazer uma reação incrível. Luiz Otávio consegue achar uma bola milimétrica para o Ronald Camarão partir em velocidade e conseguir fazer o gol de Confiança ali, e que foi o 2-1. E aí
a torcida inteira começou a acreditar pelo menos no empate ou que o jogo terminasse em 2-1. Mas, como a sorte está para os grandes e o azar está para os pequenos, Confiança toma um golaço de falta do Rodrigo Nestor, baita de um golaço. O goleiro, literalmente o Alan, só ficou olhando a bola literalmente entrar, porque eles não podiam fazer muita coisa. Fez um baita de um golaço, 3-1, e aí pronto. O Bahia conseguiu dominar o resto da partida, conseguiu ali segurar a bola como pôde, como não pôde também, e já na reta final do jogo conseguiu fazer o quarto gol e praticamente aí já está segurando a taça da Copa do Nordeste. O jogo de volta está marcado para esse final de semana, lá na Fonte Nova, e o Bahia pode perder até de 3 gols, que conseguem, não, de 3 gols vai para os pênaltis, mas pode perder até de uma diferença de 2 gols, que mesmo assim ainda leva a taça para casa. Permanece na Bahia, né? A realidade é essa. Opinião sobre esse jogo. O Confiança precisa incorporar o time, isso é fato. Para incorporar o time, você precisa de entrosamento e de tempo. Foi uma coisa que esse time não teve por muito tempo, porque o elenco foi sendo modificado desde o ano passado, vem sendo modificado. Jogadores que jogaram no passado, nem todo mundo acabou permanecendo. E esse ano o time teve literalmente uma nova roupagem. Enquanto no Campeonato Sergipano o time sobrou, e realmente sobrou mesmo, já nos campeonatos a nível nacional, o time acabou oscilando bastante. Tanto é que, por exemplo, deixou escapar uma possível segunda fase da Copa do Brasil, né, nos minutos finais, por muito vacilo. Copa do Nordeste, início começou ali ruim, mas ainda bem que conseguiu chegar na final aí. Teve essa arrancada na reta final, e também contou com o fator sorte, porque se está no outro grupo, no outro lado do chaveamento, provavelmente iria cair, porque pegaria Bahia ou Ceará, um dos dois. E, queira-se ou não, são times de tradição. Por exemplo, Confiança jogou contra o Ceará na fase de grupos da Copa do Nordeste e acabou, por exemplo, empatando em 2-2, ganhando o jogo de 2-0, acabou deixando escapar a vitória, e a vitória ficou, o jogo acabou no empate em 2-2. Não só essas questões, por exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série C, o Confiança começou muito mal e deu essa arrancada final para brigar ali pelo G8. Tudo bem, mas nem tudo ali estava andando muito bem. O elenco ainda precisava de muito entrosamento. O elenco ainda do Confiança precisa de algumas peças fundamentais ali, principalmente um goleiro. Por exemplo, o último grande goleiro que o Confiança teve foi o Genivaldo. Depois de Genivaldo, o Confiança oscilou bastante para encontrar um substituto à altura do Genivaldo. Tentou com o Rafael Santos, ainda permaneceu 2 anos no Confiança, mas você via que ele não era um goleiro muito seguro, tão seguro quanto o Genivaldo. Tentou o Everton, mas ali também não deu muito certo. Agora com o Felipe, que estava conseguindo ali pegar uma sequência de jogos, sendo que Felipe no início do ano, no início do campeonato, se o torcedor do Confiança se lembrar, o Felipe era aquele goleiro que era bem seguro, lembrava bastante o Jean Drosny, quando estreou com a camisa do Sergipe, bem seguro, saía um pouco fora do tempo da bola, perdia muito time. Depois foi que o Felipe evoluiu bastante. O Felipe no início perdeu a vaga para Rafael Mariano, mas logo na reta final agora, principalmente agora nessa reta final, tanto de Copa do Nordeste como de Série C, o Felipe cresceu bastante e conseguiu ali fazer boas defesas e dar um pouco mais de consistência ao sistema defensivo do Confiança, que vinha tomando muitos gols. Era uma das piores defesas do Brasil em termos de tomar gol assim, com muita facilidade. Então, teve essa evolução. Agora, o que a Confiança precisa? Precisa sentar, a diretoria precisa sentar, planejar direito agora como vai ser o ano de 2026 de Confiança, fazer contratações pontuais, principalmente setores ali que a Confiança precisa. Por exemplo, precisa de um meio de articulação interessante, precisa de um outro volante de marcação para poder ajudar ali o Luiz Otávio, caso o Luiz Otávio permaneça, óbvio. Precisa de um zagueiro um pouco mais de experiência, um pouco mais consistente. Precisa de um goleiro um pouco mais seguro. Os laterais também, você precisa fazer ali sombra aos laterais. Então a Confiança precisa contratar jogadores pontuais para poder ali, tanto no ano que vem, conseguir ir longe em algumas competições. Por exemplo, tentar trazer o tricampeonato sergipano para casa, tentar
avançar de fase na Copa do Brasil, tentar a classificação para a segunda fase da Série C e ainda, se possível, chegar a uma nova final da Copa do Nordeste, porque isso é uma vitrine não só a nível regional, mas também a nível nacional. Caso o Confiança consiga, por exemplo, no ano que vem, montar um time forte, como foi o time do acesso, como foi o primeiro time do Confiança na Série B, que mesmo sendo muito criticado e recebendo muita porrada, tanto da imprensa como da torcida, por exemplo, por trazer jogadores como André Moritz, que para mim jogou muito bem no Confiança. Não fez não fez gols importantes, mas toda vez que o André Moritz entrava em campo, era uma situação criada. Sempre a defesa adversária, se você for observar e for um pouco observar tecnicamente como o André Moritz jogava, sempre criava uma situação de gol. O próprio Fernando Tito, que era ídolo aqui da torcida e acabou meio que se queimando naquela situação da Atlético Goianiense e tudo, mas fez história aqui no Confiança. O Leandro Kivel. Então, o Confiança hoje não tem mais esses jogadores, mas tem como ser recriada uma nova leva de jogadores em que consigam vestir a camisa do Confiança, que consigam pelo menos ali levar o nome do Confiança lá para frente, como por exemplo o próprio Luiz Otávio, que já está há alguns anos aí no Confiança e vem jogando muito bem. O passe para o gol do Ronald Camarão foi dele. Ronald Camarão também é outro jogador que precisa permanecer no elenco. É um jogador que deu uma oscilada, mas é um jogador interessante, porque ele parte para cima, ele é rápido, ele sabe driblar, ele sabe tocar a bola. Então não é aquele jogador que pega a bola e não tem muita consciência. Então acho que o Confiança precisa manter algumas peças desse ano para o próximo ano, fazer o possível para manter algumas peças e contratar peças pontuais para o ano que vem, e jogadores com um pouco de rodagem, jogadores um pouco jovens também, para poder fazer ali uma mescla e quem sabe até montar um elenco muito forte para ano que vem disputar realmente ali tudo que tiver competindo. Então é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de me seguirem lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Everaldo Lucas Oficial, dá aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters, e valeu!